Fala, galerinha do CashX, nós estamos começando mais um episódio hoje. Vocês já sabem, CashX é um oferecimento Implantar Telecom, InPlay Studios, e hoje a gente tem também o oferecimento da Pipe, e nós vamos falar justamente sobre o método Estética Lucrativa Pro, que é o método que a Pipe desenvolveu para ajudar a estética. O episódio de hoje se chama La Casa da Estética, e hoje vocês vão descobrir a caixa preta, que no avião é laranja, mas hoje é a caixa preta de como é que uma estética pode ser realmente lucrativa, e como é que uma dona de clínica de estética, um proprietário de clínica de estética pode vir a encher os bolsos. E para isso, óbvio que eu não podia contar com ninguém mais, ninguém menos do que meu amigo, meu sócio, meu camarada e também o cofundador do Método Estética Lucrativa Pro, que está aqui do meu lado, famoso Lucas. Lucas, se apresenta pra galera aí, se eu não falei alguma coisa, fica à vontade. Tamo aí, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que você vai assistir esse episódio, mas eu sou o Lucas Daniel, eu sou especialista em marketing digital e a gente está aí nessa jornada há mais ou menos uns 5 anos, né, Brunão? 5 anos. Tentando transformar, transformando vários resultados aí em dinheiro, né, na verdade. Exatamente, Lucão, exatamente. Pessoal, hoje a gente vai realmente falar sobre algo que é muito legal dentro da área da estética. A gente vai abrir para vocês, né, tudo que a gente sabe, né, um black box mesmo, né, uma caixa preta, de como a gente consegue transformar clínicas de estética, tanto no Brasil quanto fora do Brasil hoje. A gente já atende mais de uma centena de clínicas, então isso é algo validado e dessa vez vocês vão entender de A a Z como é que funciona isso, tá? E eu já vou começar com o seguinte, Lucão, qual você acha que hoje é o maior gargalo das clínicas de estética? Muitas delas anunciam, muitas delas já fazem marketing de alguma forma, marketing digital, mídia OH, que seja, né, a mídia física. Só que hoje o que a gente mais vê são clínicas que procuram a gente dizendo, olha, eu faço, mas eu não tenho resultado. Cara, o que você vê hoje dentro do que a gente trabalha todos os dias dentro do Método Estética Lucrativa Pro, que é o maior gargalo de uma clínica de estética, o maior problema, que a gente já parte do problema e começa a falar disso? Na verdade, o que eu vejo, irmão, a gente sempre fala muito sobre isso, né? É uma falta de estrutura e planejamento, né? Na verdade, as pessoas elas estão bem acostumadas a apertar botões, né? De maneira aleatória, né? Vai conseguir resolver os problemas ali, que quando a gente vai fazer uma análise mais profunda ali de funil, fazer uma análise do negócio como um todo, a gente acaba encontrando vários gaps, né? Então, o principal que a gente enxerga é uma falta de estratégia mesmo, né? Uma falta de planejamento, uma falta de entender realmente o ICP, né, que a gente fala, né? O cliente ideal. E quando a gente vai buscar ajudar, né, essas donas de clínica ou donos de clínica, a gente consegue rapidamente identificar esses gaps, né? Hoje mesmo eu fiz por coincidência, um onboard com uma cliente nova, e aí pude identificar vários gaps onde eu já sei que a gente vai precisar trabalhar ali para poder começar a gerar o mínimo resultado. Então a gente a gente tem um sistema onde a gente pega todas as informações relacionadas à clínica, desde quando ela começou até o momento atual, para a gente entender quais as agências que já passaram por lá, o que ela já fez, o que ela não fez, o que está faltando ali para a gente poder complementar uma estrutura interessante. Já aconteceu da gente pegar estruturas boas, ok, coisas que precisavam de ajuste, que a gente chegou e ajustou o funil, já começou a funcionar, mas também acontece muito da gente pegar ali... Mato alto. Tudo porco. Mato alto, para vir desde do zero, né, para tentar começar a trabalhar nessa estrutura. Então, assim, não tem como eu te falar exatamente o maior gargalo, porque existem vários. Mas se eu puder te pontuar seria essa questão da falta de estratégia acoplado a uma questão comercial, né? Muita gente reclama aí nós vamos falar sobre várias coisas aqui, mas existem várias reclamações e quando a gente vai analisar todo o contexto, a gente consegue enxergar claramente o porquê que não funciona muitas das vezes, né? Boa. Eu acho que o que você está dizendo é claramente o seguinte, eu acho que é o mal do brasileiro, não é o mal só da dona de clínica de estética, não, é o mal do empresário brasileiro. Ele vê alguém fazendo alguma coisa ou ele vê alguém anunciando um negócio, olha, funcionou para mim. O que funcionou para você? Tráfego pago funcionou para mim. Eu falo, eu preciso fazer tráfego pago. Aí ele vai lá, aperta o botãozinho no Instagram,
Ela vai lá e chama o sobrinho, manda fazer, ou até contrata alguém para fazer e fala, eu preciso de tráfego pago. Só que quem precisa de tráfego pago? Quem precisa de tráfego pago é quem tem estratégia, né, já planejada para fazer tráfego pago. Eu acho que é assim, ó. Na verdade, eu acho não, eu acredito e, aliás, eu tenho a certeza que tráfego pago, sempre falei isso e gosto de repetir, é só uma forma da gente... O tráfego pago é só uma forma da gente expandir a divulgação, né? Sim. Então, basicamente, tráfego pago é como se fosse a Globo. Eu contrato uma agência que desenha ali qual é o meu criativo, ou seja, quem são os atores, como é que vai ser a cena e tal. E daí eu pago a Globo, gravo aquilo ali com a agência e eu pago a Globo para rodar aquilo que eu quero que rode dentro da programação da Globo. E aí eu pago lá. O tráfego pago é a mesma coisa, só que mais acessível. E o lance de ser mais acessível joga muita gente no buraco. Porque o cara na Globo vai ter que gastar 1,5 milha, 2 milhas, né? Vai gastar 2 milhões de reais. Aí ele não tem coragem de pegar e fazer assim, não, faz um videozinho, solta esse trem aí e manda rodar. Isso não acontece na Globo. Né? Você contrata, você estratégia, você tem todo um planejamento. Só que no tráfego pago, a dona de clínica de estética fala assim, patrocina pra mim, por favor. Eu tenho até uma amiga que pode ser que ela assista isso daqui, que santo de casa não faz milagre, então tem 6 meses, ou mais de 6 meses, que ela fala uma coisa pra mim. Eu preciso patrocinar alguma coisa. Eu digo, agora que você quiser bolar a estratégia, que fizer uma reunião, a gente vai fazer isso. E aí a gente não pega pra fazer. Inclusive, é isso que eu ia falar. Inclusive, hoje a gente não pega mais, né? Dependendo do que a pessoa fala ali, do que ela vem pra te perguntar e já te pedir pra fazer, a gente não coloca a mão, porque a gente sabe que não vai funcionar, né? Então, nível de consciência. Nível de consciência muito baixo. Se a consciência dela é baixa, não faz sentido pra gente pegar. Sim, exatamente. Porque as pessoas não fazem estratégia. Não tem um rolê de estratégia prévio para você divulgar isso que você fez na estratégia, que você planejou na estratégia, né? E daí, Lucão, se você tivesse que começar hoje aqui, primeira parte da caixa preta, se você tivesse que começar agora um planejamento de uma clínica Mato Alto. Mato Alto. Quem não entende Mato Alto é o seguinte, Mato Alto é que você precisa cortar e assim, ó, você passou a faca, passou ali o cortador de grama, você já vê uma diferença danada, porque realmente está muito ruim. É isso que é Mato Alto, tá? Então, uma clínica que a gente chama de Mato Alto, primeira coisa que você ia definir, vou fazer estratégia, primeira coisa que a gente define. Geralmente a gente faz uma análise, né, do ICP, né, a gente chama de ICP também, que seria o público que essa pessoa quer atingir, né, a região onde ela está, qual é o tipo de classe social que ela quer atender. Geralmente todo mundo quer atender público A, público AB, né, toda vez que eu vou fazer um onboard eu já sempre espero a mesma resposta. Hoje, até falando de novo o que eu fiz hoje, que está bem fresquinho na minha cabeça, a cliente ela já tinha mais ou menos a ideia, porque ela conversou contigo antes, então ela chegou para mim mais ou menos com essa ideia, eu tive que pescar algumas respostas dela também. Mas geralmente é a análise de público que a gente faz, né? A análise do que realmente faz sentido para a gente usar como isca, que é muito importante, dependendo do orçamento que o cliente tem. Não vai adiantar a gente querer ser muito agressivo, né? Geralmente, vamos colocar em 90% dos casos, chega um cliente que não tem autoridade, muitas das vezes não aparece nem com conteúdo no Instagram, né? Não tem nenhum planejamento, não tem, né, uma linha editorial definida, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo ali no Instagram, essa é a realidade, e a gente tem que analisar a casa como um todo, né? Então, o que é mais importante? Já te cortando, desculpa. Não, tranquilo. Tá tudo bem que eu já te corto todo. Não, todo. Eu sou assim, né? O que é mais importante no Instagram? Instagram serve para quê? Dona de clínica de estética, presta atenção. Instagram serve para... Instagram é uma vitrine, né? É uma vitrine do que você já faz, você tem que mostrar às pessoas que não te conhecem, basicamente o quanto você é boa naquilo, ou você é bom naquilo. Beleza. E as pessoas esquecem, muitas das vezes, né, o porquê daquilo ali, com postagem aleatória, tentando vender o tempo inteiro no feed. Ninguém tudo mais. Começa pelo porquê, né? Exatamente. Então, se eu preciso demonstrar tudo isso, meu Instagram é lugar de demonstrar autoridade. Exato. Passar confiança. Exato. Se você percebe, eu acho que quando você percebe que seu Instagram é lugar de gerar autoridade e de passar confiança, aí você tem um outro objetivo. Aí você começa a enxergar, fala, opa, isso aqui serve para esse troço? Eu preciso passar confiança, eu preciso passar autoridade. A partir do momento que eu sei disso, os meus conteúdos mudam, a minha ideia sobre o Instagram muda e tal.
E aí a gente tem até um conteúdo que vai sair sobre isso. Instagram bonitinho. Resolve? A gente falou sobre isso. Não resolve, né? Nada, né? Não resolve. Nada. Não faz sentido ter aquele tanto de flyer ali, né? Digital. Não faz nenhum sentido. Todo organizado e tudo mais, e não funciona. Lucas, se não resolve, por que as grandes têm o Instagram organizadinho, bonitinho, e tem ele foto dela, sem falar nada, tem algumas coisas e tal. Essas pessoas que já são gigantescas aí dentro do meio da estética. Você respondeu, né? A autoridade já existe pelo nome, né? Pela marca. Então, e esse é o grande erro que às vezes chega na gente, né? Até a gente lá na agência, algumas clínicas que tentam se espelhar, né? Em Instagrams já de franquias, por exemplo. Boa. Então, não faz nenhum sentido você que não tem autoridade querer colocar um tanto de flyer digital, meio que tentando se espelhar, né? Em uma grande marca, porque você ainda não está naquele patamar. Exato. Né? Então, se a pessoa ela quer demonstrar como que eu sei que você realmente é bom, se você não está me mostrando ali, no único lugar onde eu posso ver de primeira, né? No lugar onde eu consigo te enxergar, exatamente. Você não está me mostrando nada. E aí, acho que para ficar mais claro, é como se eu tivesse uma marca de roupa nova. Acabei de criar uma marca de roupa. E aí, eu, em vez de trabalhar o meu Instagram e aquilo que eu provo para as pessoas, que a roupa ela é uma roupa de academia, por exemplo, que ela é confortável, que ela é dry fit de verdade, que ela realmente bloqueia o UV, que ela está sendo extremamente usada por fisiculturistas e tal, e pelas mulheres que treinam, pelas blogueiras, pelas influencers e tal. Não, eu não mostro isso. O que eu quero é fazer igual a Nike. Eu quero enfiar logo da Nike o tempo inteiro, em qualquer lugar, logo da Nike, logo da Nike. Falando disso, lá, logo do, sei lá, Joãozinho Clothes. Aí eu quero o Joãozinho Clothes o tempo inteiro, Joãozinho Clothes. O problema é, quando eu vejo um logo da Nike eu reconheço. Quando eu vejo Joãozinho Clothes eu falo, o que é isso? Exatamente. Então quando eu vejo uma clínica gigantesca, você citou, por exemplo, o exemplo da franquia. Quando eu vejo espaço laser, espaço laser é bom, é ruim, não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos falar do tamanho do espaço laser. O nome que vem por trás do espaço laser, Xuxa Meneghel. Aí você quer copiar Xuxa Meneghel e é espaço laser botando espaço laser em tudo quanto é lugar e botando preço. A autoridade já veio construída. Já estava pronta. Aí, é isso mesmo, né? Agora eu vou também fazer a mesma coisa e colocar lá Letícia Nails, Letícia Cílios. Pô, não dá. Não vai funcionar. Tomara que não tenha um Instagram, um negócio com Letícia Cílios, Letícia Nails. Você vai achar que eu tô falando dela. Tipo, não funciona, né? É que os caras ganharam o jogo da autoridade antes. A Espaço Laser, a Magras ganharam o jogo da autoridade antes. Quando é que eles ganharam o jogo da autoridade? Dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você precisa gastar energia. E às vezes a gente tem dificuldade, né, para conseguir. A gente estava falando até sobre isso hoje, né? Uhum. Tem dificuldade de colocar isso na cabeça do empresário, né? Porque você que é especialista em clínica aí, né, dona de clínica, você é empresário em primeiro lugar, né? A gente tem muita dificuldade de colocar, às vezes, na cabeça da empresária que ela é empresária no primeiro lugar e que ela precisa mostrar que ela é boa, né? Ela precisa de criar autoridade, desenvolver essa autoridade, né? E às vezes ela está preocupada em colocar a logo dela, né? Que ninguém tá nem aí, a pessoa não quer nem saber quem que é aquilo, né? Que logo que é aquela, o que é aquilo, esquecendo do principal, que é mostrar o quão ela é boa, o quão as pessoas estão satisfeitas com o que ela faz, né? O resultado que ela gerou ali, e elas esquecem muito das vezes disso aí, né? Vaidade, velho. Você acha que é vaidade? Não é só cópia? Além de copiar as outras empresas grandes, você acha que é tipo vaidade? É minha marca e tal. Porque a gente também, quando pega construção, né? Às vezes lá na agência, quando pega construção de identidade visual, faz a minha logo. O cara quer enfiar a logo em todo lugar do vídeo, exato, o tempo inteiro. Vaidade. Cara, eu acredito que não seja em todos os casos que é vaidade, sabe? Eu acredito que é muito falta de conhecimento mesmo, de achar que, se você for analisar a fundo, não faz o mínimo sentido, né? Não. Você achar que a sua logo, ela vai vender alguma coisa, né? Mas talvez na cabeça da pessoa que é leiga, né, não tenha um conhecimento mais a fundo sobre uma estratégia, sobre uma isca que ela pode criar, né, sobre o que ela precisa gerar de confiança. Eu acredito que seja mais desconhecimento do que vaidade. Em alguns casos a gente sabe que a pessoa é mais vaidosa e tal, né? Mas na maioria dos casos eu acredito que seja mais desconhecimento mesmo,
né, de uma estratégia. Copiando quem é grande. Isso, exatamente. Às vezes ela pega uma referência ali que para ela, né, uma empresa que para ela já é referência, alguém que já está há mais tempo no mercado e ela sabe que aquela empresa é gigante, que ela fatura milhões e tudo mais, e quer meio que dar aquela copiada ali. Ah, não, se aquela empresa faz, eu também posso fazer. Então, Né? E esquece do principal, que é a estratégia, né? Coisa que a gente sempre fala. Esquece do porquê. Esquece do porquê. Ela está copiando Exatamente. o que e como. Por que está fazendo, ela não faz ideia. Igual semana passada, a gente teve uma reunião muito, muito boa, que você falou comigo a respeito da gente não saber o que a pessoa está fazendo. Às vezes você acha que você sabe. Isso. Você vai ali, analisa, vai ali em algumas ferramentas que a gente usa para dar uma espiada nos anúncios, né? Para analisar ali a estrutura minimamente. Você vai lá e faz o funil da pessoa. Ó, deixa eu ver onde é que essa pessoa vai me mandar aqui para eu poder ver o que ela está fazendo. Isso. Né? Todo mundo faz isso, né? É. Mas às vezes você acha que você sabe o que a pessoa está fazendo, mas você não sabe. Às vezes ela já testou várias coisas. Às vezes ela está criando aquilo ali por um motivo específico, né? E você não tem certeza do que é, né? Então é algo que as pessoas têm essa mania, né? De tentar copiar algo sem saber a fundo realmente o que está acontecendo ali. Elas precisam ter seu próprio porquê, em vez de caçar o porquê dos outros. Exatamente. Né? O porquê você nunca vai saber, não adianta. Cara, não tem como. Tipo, Coca e Pepsi, quanto que vocês estão usando de publicidade? Qual o valor? Vocês estão rodando onde? Porque não tem, não sabe. Tipo, a Coca eu estou usando... a Coca até dá para... Acho que o exemplo aqui não foi legal, porque a Coca até dá para saber, porque eles divulgam isso. Mas, tipo, a Coca está rodando 50 bi anual de publicidade. A Pepsi quer fazer a mesma coisa que a Coca rodando 50 milhões. E na verdade, mesmo que você tenha acesso ao orçamento, você não sabe qual que é o planejamento, qual que é a estratégia, o porquê do quê. Qual que é o combate, o que vocês querem atingir, exatamente. qual público que você está trabalhando, né? Realmente é o que acontece muito, e a gente pega várias estruturas lá na agência que a gente consegue identificar o problema assim muito rápido. Só de hoje mesmo, mais uma vez citando de hoje, eu consegui identificar muito rápido o problema. Primeiro a gente faz uma análise completa da conta, não só dentro da conta dela, que geralmente eu faço isso depois, para eu não me induzir, né? Tipo assim, para aquilo não me influenciar em alguma coisa. Primeiro eu faço aquela entrevista com ela inicial, para entender, né? Como que ela começou com isso, qual que é a história da empresa, né? Qual que é o objetivo principal, quais são os principais produtos que ela vende ali, por que ela vende isso. A gente procura para quem, né? E a gente tenta pegar o máximo de informação bem genuína, né, sem influenciar a nada, né? Porque às vezes ela pode querer falar de uma forma que, não vou falar isso aqui, porque senão eles vão achar que a minha clínica é ruim. Não, a gente deixa ela bem à vontade para que ela realmente se sinta bem para falar realmente a verdade ali. É igual quando você vai em um médico. Se você falar com ele a mentira sobre a sua situação clínica, ele não vai conseguir. O remédio não vem. Exatamente. Isso eu aprendi com você. Assim, não adianta, você tem que me falar a verdade. Não, você tem quanto para investir, né? Tem muita gente que tem dificuldade de falar sobre investimento, né? E ali a gente já deixa muito claro tudo que a gente precisa e dependendo da verba que a pessoa tem, vai mudar muita coisa, né? Bastante coisa. Vai mudar bastante coisa, né? Vai fazer 2, 3 campanhas dentro da mesma estratégia ou vai fazer uma só? Exato. Preciso levantar a grana ou eu tenho capital para fazer isso? Né? Tem muita coisa que tem que ser feita. Agora, você falou que marca, em geral, não importa muito. Logo não importa muito. Mas tem uma marca que importa, cara. Aliás, duas. Enquanto eu tomo meu café aqui da Belo Café, eu vou chamar a Raíssa para falar com vocês sobre a Implantar Telecom. Raíssa, fala pra gente aí. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet aonde quiser. Entre em contato agora mesmo. Pois é, galera, a Raíssa podia até ter falado mais, porque o cafezinho da Belo Café é sensacional, tá? Belo Café faz aluguéis de máquinas e tem os insumos também para essas máquinas de café. E olha, valores super acessíveis, interessantes. E o cara entende tudo. O grande Paulo lá da Belo Café, abraço, entende tudo sobre o ROI do cafezinho. Você vai ver que você gasta muito mais de café do que você imagina e que essa máquina aqui vai resolver seu problema. Pessoal, vamos falar mais um pouco aqui então. Cara, aí a gente falou de marca, né? Então marca não importa tanto, né? Em alguns casos importa, quando já é uma rede, quando você tem, né, uma autoridade maior e tal. Então, primeiro ponto é a gente matar isso e começar a passar autoridade.
Passar autoridade para quem, Lucão? Quando as pessoas querem passar autoridade, eu acho que comunicação funciona assim. Você precisa saber para quem você está falando, né? Se a gente for, de repente, lá no interior do Nordeste, né? Interior do Pernambuco, super interiorzão e tal, e a gente começar a ensinar sobre inteligência artificial. Dá para ensinar, dá para falar sobre inteligência artificial para o sertanejo do interior do Pernambuco. Dá para falar isso com ele. Só que como é que eu vou ter que dizer? Eu vou ter que explicar. Cara, é como se o burro ele já fosse sozinho. Falar a linguagem dele. Exato. E aí tivesse automaticamente uma madeirinha que descesse com um milho para puxar o burro para a direita, sem você precisar fazer. Só que isso é tecnológico, é dentro do computador e tal. Linguagem, comunicação. Falar da forma que a pessoa entende. Cara, como é que a clínica descobre, como é que a dona de clínica descobre com quem ela está falando, para daí programar a comunicação dela? Olha, geralmente, quando a gente pega clínicas para fazer essa análise, a gente busca pegar um histórico para entender ali quais são os tipos de clientes que aquela pessoa atende, o que ela está oferecendo como resultado, e eu não sei se é nessa linha que você está querendo dizer. Sobre ICP mesmo, sobre o tipo de cliente. O tipo de cliente, né? Porque assim, a grande verdade é que todo mundo quer trabalhar com o público que tem dinheiro para pagar. Sim. Né? Mas pouca gente tem autoridade para isso. Exatamente, pouca gente tem autoridade para isso. E, na maioria dos casos, não tem dinheiro para criar essa autoridade. Porque existe como também a gente fazer isso, né? Uhum. Existem estratégias que a gente cria só para isso. Igual você falou que a marca, muitas das vezes a marca não importa primeiro, e eu concordo, mas em alguns casos, dependendo do que a pessoa tem de verba para trabalhar, a gente cria estratégias que vão funcionar ali de topo de funil, que podem ficar a vida inteira rodando, para que a gente consiga construir essa autoridade e esquentar esse público até o momento de compra. Né? O problema... O que é topo de funil? Vamos lá, dona de clínica de estética está assistindo. Topo de funil. Topo de funil seria a primeira fase, né, do funil de vendas ali, que a gente está falando com um público frio, uma pessoa que não conhece a gente. E é o que geralmente é o maior gargalo, o maior, assim, vamos colocar aí 99% dos problemas relacionados a anúncio, né? A mídia paga hoje, principalmente se falando de Meta, né? Facebook e Instagram, é porque você não é conhecida por ninguém e aí você quer empurrar o seu procedimento a goela abaixo e muitas das vezes, não é que não funciona, tá? Isso funciona e a gente consegue fazer, às vezes até alguns milagres ali com cliente que não tem autoridade. Mas dependendo da forma que você mostra isso, você não vai conseguir gerar interesse da pessoa se não tiver uma estratégia de oferta por trás, uma isca, né, que a gente chama, de às vezes pegar um produto que vai chamar mais atenção e trabalhar um funil ali por dentro, depois de captar a atenção daquele cliente, com autoridade e tudo mais. Acontece demais. Então, resumindo, né, o público de topo de funil seria aquele público que não te conhece. Boa. E geralmente é o público que as pessoas querem vender achando que na primeira conversa no WhatsApp ele vai conseguir fechar um procedimento caro. Acho que essa é das coisas que a gente mais ouve, né? Tá, mas vocês vão mandar lead qualificado, né? Não é aquele povo que entra em contato e aí a gente não consegue vender para ele, não. Cara, quem não te conhece... É a mesma coisa que um cara achar que... Não um Brad Pitt. Porque se for um Brad Pitt, ele já é conhecido. Mas um cara convencional sair andando no meio de uma balada e achar que todas as mulheres que ele sorri vão dar um beijo nele. Então, sem trabalho, sem uma conversa, sem, olha, eu sou fulano, eu sou assim, eu sou assado, você vem sempre aqui, que é a mais velha de todas. Pô, sem isso não vai funcionar. Então, força comercial tem que estar alinhada para trabalhar. Acho que é aquilo que a gente falou. Tem muita grana? Usa grana? Não tem muita grana? Usa energia. O que é energia? Eu vou precisar trabalhar, e muito. Vou precisar de conteúdo, autoridade e tal. Só que tudo isso também precisa de planejamento. Sim. O problema é que às vezes a gente... E aí entra nessa. Então, se você assistiu só até aqui, continua assistindo. Porque a gente fala assim, não, você vai precisar de muito conteúdo, planejamento para ganhar autoridade. Aí sai fazendo qualquer coisa, vai fazendo... Aí grava qualquer coisa, grava acelerado, grava devagar, põe slow motion, faz não sei o que lá e tal. Cara, não é isso, né? Não, e assim, dependendo da estratégia que a gente vai utilizar, né? E aí por isso que a gente sempre vai falar muito de estratégia aqui, né? A base do nosso início de conversa com a dona de clínica, ou, né, o dono de clínica, com o empresário, né, seja qual for, vai ser a estratégia.
E a gente precisa de informações. Por que que a gente... Tem gente que fica chateado com a gente, às vezes, de chegar e às vezes tem gente que me liga e fala assim, já é meu amigo, já é conhecido meu. Ah, Lucas, quanto que custa o trabalho de vocês? Aí eu falo, depende. Sei. Eu não sei. Essa é a mínima ideia. Não sei, porque eu não sei o que você precisa de mim, né? Sim. Então, assim, isso entra muito no que você falou, né, sobre essa parte aí no geral. Eu preciso entender todo o cenário primeiro, porque às vezes a gente já trabalhou com diversas clínicas que não tinha, isso é um outro gargalo, que a gente pode falar também, não tinha estrutura física e nem de pessoal para conseguir gerar ali conteúdos que sejam conteúdos bons, conteúdos estratégicos, apesar da gente ajudar muito nesse sentido ainda, né? A gente consegue passar um planejamento, se a pessoa tiver o mínimo de vontade, ela tira ali uma tarde e ela consegue gerar bastante coisa, né? De qualidade, mas tem gente que tem essa dificuldade imensa de conseguir tirar ali um dia, uma tarde, ou alguém da equipe para poder estar auxiliando para fazer isso, né? Ela atende procedimento. Exatamente. Como é que ela vai fazer? É um gargalo assim que... E as pessoas, depois que elas entendem o motivo, por isso que a gente volta na estratégia, quando a gente consegue desenhar a estratégia e mostrar, fala, olha, igual você sempre fala, né? A gente sempre fala o porquê que você está fazendo. Quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo, você fala assim, poxa, realmente faz todo sentido isso. É porque assim, às vezes a pessoa que está vendo, a gente fala assim, poxa, mas para eu vender isso aqui, né, para eu trabalhar vendendo meus procedimentos, eu preciso realmente ficar fazendo conteúdo no Instagram e tal. Depende, se você conseguir acoplar uma estratégia que faça sentido, você tirar a pessoa do ponto A para o ponto B e fazer um trabalho ali dentro do funil com ela, você vai conseguir vender sem conteúdo. É que esse é o mais fácil. Sim, é porque as pessoas Agora, querem isso. Tem um negócio que a galera precisa entender. Quanto menos conteúdo que gera autoridade e que gera confiança eu faço, mais barato eu preciso vender. Exatamente. Mais desconto eu preciso dar. Desconto é a estratégia de combate. Então, se eu não tenho autoridade, eu vou ganhar no preço. Já cai por aí todo mundo que está atendendo classe D e E e quer atender A. Porque Exato. classe A, isso é muito importante, cara. Eu vou falar isso aqui que isso é muito importante. Classe A não compra só pelo anúncio. Uhum. Classe A não compra só pelo anúncio. Classe A, ela está acostumada a procedimentos estéticos. Ela já tem a estética de confiança dela. Já tem um network ali completamente fechado. Ela tem um networking fechado e um network que entrega para ela indicações de quando alguém faz um procedimento, ela fez, eu fiz com o doutor fulano, eu fiz com a doutora ciclana e tal, e aí eu vou te levar lá, e aí a classe A, elas vão juntas, né? Elas saem de casa, uma pega a outra, elas entram no carro, descem lá, tomam seu champanhe, seu chá com o médico, com a biomédica, enfim, e elas fazem juntas. A classe A é a que mais precisa ser ativada em gatilho de autoridade. Você não vai vender para a classe A. Você não vai vender para a classe A se você não tiver autoridade no mercado. Vou passar aqui para a galera o que é autoridade no mercado. Top 3 conteúdos que você pode fazer para te gerar autoridade. E um deles é facílimo, inclusive junta tudo. Reação de cliente. Fácil, simples de fazer. Fácil. Depoimento e antes e depois. Mas só que não é... moleza. Não, peraí. Depoimento antes de... Depoimento. Não é pegar a câmera, do jeito que eu tô fazendo aqui, e dizer, nossa, eu fiz o procedimento com a doutora fulana, eu achei sensacional. Não é isso. Porque isso não é natural. Isso não é natural. O depoimento precisa ser algo natural. O depoimento precisa ser... Você larga o tripé ali, com o seu celular, e você começa a conversar com a pessoa sobre o procedimento, e o que ela soltar na fala dela... você usa para postar, que isso é natural. Ela está conversando com você e te falando sobre o procedimento. Fez estilo jornalismo, quem está assistindo entende que é estilo jornalismo e entende que a pessoa sequer pode falar mal. Porque ela não está conversando com você e contando a história dela, contando qual foi, como é que ela se sentiu depois do procedimento. Ela está dando um depoimento para você. Muito diferente de... E tem que tomar muito cuidado também com a disposição desse conteúdo, a forma que você vai entregá-lo ali no feed, né? Seja no feed ou nos stories, né? Melhor no feed, né? Esse conteúdo vamos colocar que seja no feed. Se você não tiver uma estratégia de gancho para poder as pessoas que estão brigando ali no feed por atenção, né?
para que a pessoa pare no seu anúncio, você pode fazer o melhor depoimento do mundo, que a retenção vai ser baixa e não vai te trazer resultado. Então, por isso que é importante você entender o que você está fazendo, qual que é a estratégia daquilo, para que você consiga usar um bom gancho, né, uma boa retenção no vídeo, um bom desenvolvimento, para que o depoimento ele faça sentido, né? E aí tem várias formas de a gente colocar isso, às vezes até para a pessoa falando sozinha, quanto para a pessoa mostrando partes, né? Takes rápidos do que foi feito, como foi feito, o resultado antes e depois, né? A forma de se colocar aquilo ali, né? Porque a gente sabe que existem políticas da Meta também, que ela restringe algumas coisas, né? O próximo, que é antes e depois. Antes e depois não dá para fazer foto do antes, foto depois, vai ser restringido. E outra, foto do antes e foto do depois, sem o rosto da pessoa, sem o arroba da pessoa que fez. Isso pode ser tirado em qualquer lugar, inclusive hoje em dia pode ser feito na inteligência artificial. Faça o mesmo corpo para mim antes com 90 quilos e agora com 60 e com a mesma roupa. Cara, as pessoas não acreditam mais nisso. Você precisa fazer um vídeo, você precisa fazer a pessoa chegando na clínica, como é que ela estava e tal, e o vídeo do depois, e aí trabalhar isso, né? E aí você falou um negócio aqui, agora o Lucas acabou de falar um troço aqui, que é o jogo da atenção. Quando ele fala de gancho, né? Quando você falou de gancho, a gente está falando de chamar a atenção em primeiro lugar. Primeiro jogo a se ganhar dentro da internet, dentro da rede social, é o jogo da atenção. Você meter 1-0 no jogo da atenção, você já vai conseguir ter uma audiência muito maior. O que é isso? Os primeiros 3 segundos do seu vídeo precisam chamar a atenção. Se não chamar a atenção, você perde público ali. Exato. Né? E tomar cuidado com o que você chama a atenção. Por favor, não ponha um gatinho rodando, um cara caindo da escada e não sei o quê, porque não tem congruência. Não faz sentido. Segundo jogo é fazer com que a pessoa se interesse pelo conteúdo. Então, chamei a atenção. Né? Chamei a atenção. Por exemplo, cara, tô quase chorando pelo que essa cliente disse para mim. Isso é um absurdo. Bum, todo mundo. O que aconteceu? Nossa, deu merda. Aí começa o vídeo e a cliente expondo ali com ela como é que foi o procedimento, que ela estava extremamente sem autoestima e tal, e depois que ela fez a criolipólise, que ela se sentiu muito mais, a autoestima mais alta, que ela se sentiu mais magra, ela viu que as medidas dela diminuíram, e ela ia para um casamento, ela estava preocupada porque não entrava no vestido e tal, é storytelling, né? Tipo, cara, isso é mágico, né? Aí você prende a atenção da pessoa no que a gente chama de desenvolvimento, que nada mais é do que o meio do vídeo. É que a gente arruma nome para tudo, nós somos marqueteiros, a gente arruma nome para tudo. Porque existem processos para analisar se o vídeo está bom ou se está ruim, tá bom, se está ruim. Eu consigo ver por métricas. Exatamente. Isso. Então, no meio do vídeo, você tem que chamar, você tem que manter a atenção. Retenção de atenção. No final do vídeo, tem que fazer com que as pessoas ajam de alguma forma. Uma coisa interessante, irmão, você citou e eu lembrei aqui, é que às vezes você pensa, às vezes você está com um caderninho aí anotando tudo que a gente está falando aqui, para você pegar e tentar replicar aquilo e achar que em um passe de mágica, porque você fez aquilo no seu feed ali durante 15 dias, que seja, já vai começar a mudar todo o jogo e as pessoas vão começar a comprar e vai ser diferente. Já vai começar bem. Se você fizer isso aí, já vai começar muito bem. Mas, como tudo, né, como todo o processo de venda, não vai mudar, né, simplesmente porque você começou a fazer aquilo ali. Se você não tiver uma constância, né, em cima daquilo, por que hoje um perfil, qual que é a diferença entre o perfil que tem ali 1000 seguidores de uma clínica de estética menor para um perfil que tem às vezes ali 50, 100 mil pessoas, né? Se for analisar a constância que aquela outra conta começou a fazer aquilo, né, e aí trabalhou vários tipos de abordagem para entender o que funcionaria melhor, né? Porque eu vejo muito especialista aí às vezes falando que, olha, se você fizer isso aqui, eu tenho certeza que você vai viralizar um vídeo, um Reels, né? Se você vai viralizar um conteúdo que vai mudar a sua história. E é muita mentira. Especialista de nada. É muita mentira espalhada, né? Disfarçada de facilidade, né? Sim. E a gente sabe que isso não existe. Você vai ter que testar várias abordagens. Você vai ter que ser... Abordagens, né? Você vai ter que ter muita consistência no que você está fazendo. Você tem que entender exatamente ali, né, quem você quer atingir e por quê. Segundo jogo para ganhar, então. Segundo jogo para marcar gol nele, para marcar ponto nele. Jogo da consistência e constância. Exatamente.
Né? Exatamente. Ganhou o jogo da atenção? Ganhei. Agora eu preciso ter consistência e constância em fazer aquilo que eu estou fazendo para chamar a atenção. Senão... É para abrir a caixa preta mesmo? É para abrir a caixa preta. É. Pra abrir. Então o que acontece? Muitas das vezes a pessoa... A Ana tá rindo ali. Muitas das vezes a pessoa ela chega, né? Falando assim, olha, eu vou fazer tudo isso aqui, mas espera aí, eu tô sem cliente, minha agenda tá totalmente vazia, não sei como que eu vou fazer. E aí a gente criou na verdade, o nosso método criou uma forma de fazer isso, que é incentivando a pessoa a entregar algumas coisas, que às vezes ela fala assim, mas eu sou a foda da criolipólise. Pra quem? Né? O Bruno costuma falar, você é foda pra quem? Pra você? Para suas amigas? Pra quem te conhece? Quem falou que você é a foda? Não, eu sei. Mas você não serve de nada. Exato. Então assim, por que sua agenda tá vazia? Se você realmente é a foda. Realmente, eu acredito que você seja. Às vezes a gente acredita. A pessoa chega e fala assim, Bruno, Lucas, né? Equipe, eu fiz uma especialização em tal lugar, assim assado. Eu viajei pra fora. A gente já pegou várias clientes até fora do Brasil que falavam isso. O meu método, ele realmente é um método diferente. Em Bali eu atendia 200 clientes por semana. Exato. Em Bali. Aqui não. É eu. É sempre assim que a gente né, se depara, né? E aí a gente fala assim, beleza, peraí, mas como que tá agora? Qual que é o material que você tem para que eu consiga montar alguma estratégia aqui mínima para que eu consiga mostrar o que você tá me falando e tentar provar que é verdade. A pessoa fala assim, mas eu tenho aqui, eu tenho meia dúzia de fotos aqui que eu posso te mandar de antes e depois. Obrigado, eu fiz. não serve. Não serve. Pra gente não serve. Não serve. Então, muitas vezes, o que a gente geralmente faz? A gente ajuda essa pessoa de forma estratégica, mesmo que seja para ela poder se doer um pouquinho, né? Ela vai ter que gastar com paciente modelo, a gente vai ter que pegar pessoas estratégicas ali, colocar para ela, né, que ela faça aquele procedimento ali por um valor bem mais baixo, ou às vezes até em alguns casos, dependendo de quem for, da parceria que for feita, do networking, até dar de graça. Aí, quando o Bruno fala isso, a galera endoida. Não, Bruno, mas como é que eu vou fazer isso de graça? Mas é que ela não tá dando de graça, mano. Porque na cabeça dela tá, né? Ela tá comprando a possibilidade, ela tá comprando, quando você tá entregando de graça, entre aspas, tá comprando a possibilidade de ter conteúdo de valor que gera autoridade para você conseguir vender mais caro, para você conseguir vender melhor. Você tá alimentando algo para colher, né? Porque as pessoas dizem assim, não, mas eu não posso dar nada para ninguém. Eu falei, mas você já não vende nada. Exato. Agora não pode também fazer, para ter conteúdo de qualidade, fazer. Aí um outro erro, cara, do conteúdo, caixa preta mesmo, outro erro do conteúdo. A pessoa trabalha com classe D, E, C, D e E. Aí a gente diz para ela, você precisa de conteúdo para gerar autoridade para você. Ela não tem muito público, ela tá ali começando e tal, e aí a gente instrui, tem todo um roteiro, tem todo um trabalho em cima disso e tal. No dia de gravar, ela manda foto da modelo que ela vai gravar. A modelo ou é uma morena fantástica, que era para estar dançando na Globo, no Carnaval, ou é uma loura de olho azul, né? Que não precisa perder uma grama de medida, né? Nada e tal. Cara, bonita e tal, né? Cara, não funciona. Tem que ter congruência com o público. Quando a gente fala paciente modelo... Não é modelo. É paciente que vai se tornar modelo. Né? Não é uma modelo que vai se tornar paciente. Quantas vezes que o Bruno já deu pau, né? Já chegou a análise de modelo pra gente. Bonita demais. Aí o Bruno fala assim, bonita demais. Não, Bruno, mas a mulher é linda, maravilhosa, por isso. Exato. Não, aí vai analisar o público da pessoa. Manda pra mim aqui 10 clientes que você já atendeu. Manda no Instagram delas. 10 fotos de cliente do seu WhatsApp. 10 Instagram de clientes que você já atendeu. Exatamente. Então agora arruma um modelo parecido com eles. Exato. A pessoa chega e fala assim, nossa, realmente eu não tinha pensado nisso. Faz sentido. Né? A pessoa, geralmente ela chega falando isso. Porque os públicos se excluem. Se excluem. Se eu coloco uma modelo e tal, uma morenaça, uma loura, poxa, modelando mesmo, aquele estilo de modelo e tal, quem não é assim se auto-exclui. O problema é que você só atende gente que não é assim. Aqui, agora eu vou te fazer uma pergunta para você te colocar na fogueira aqui, entre aspas, você responder o que a pessoa pode estar pensando. Porque isso já caiu pra gente várias vezes. Mas esse é o tipo de público que eu quero atrair. Então, como é que você me responde? Como é que você responde essa dúvida que a dona de clínica tem? Tudo bem. Não, eu quero uma mulher, eu quero atender pessoas desse jeito. Tudo bem. Aí,
Eu quero atender pessoas desse jeito. Perfeito. Não há problema nenhum em querer as coisas. Querer é um negócio muito bom, né? Mas você está preparada? Sua clínica tem congruência com esse público? Você já desenvolveu autoridade para esse público? Né? Exato. Sua clínica está localizada num lugar onde esse público vai? Você, quando se olha no espelho, se vê atendendo esse público, a roupa que você usa, o shape que você ostenta, é para atender esse público? Seu palavreado, seu português, forma com que você se comunica, o jeito que você prende o cabelo, a bolsa que você usa, tem congruência com esse público? Que daí nós não estamos falando só de autoridade, mas de conteúdo. Aí nós já estamos falando de, se a gente vai atender um público específico, e esse público específico é um nível social mais alto, um nível financeiro mais alto, né? Cara, tem muita coisa para ajustar. Tem muita coisa para ajustar. E a gente lembrando, só um gancho aqui que eu senão eu vou esquecer, a gente lembrando até de detalhes, aí eu vou falar de parte, a gente gosta muito de falar de estrutura de digital, né? Uhum. Então vou falar um pouquinho sobre estrutura digital. Não são raras as vezes que a gente pega clientes que não tem nenhum Google Meu Negócio criado. Então vamos lá, estrutura digital, você acabou de falar aí, você tem caixa mesmo para poder atender, você tem, entre aspas, bala para atender esse público? Muitas das vezes a pessoa não tem estrutura nenhuma, nem dessa de porte, igual você falou, sobre características, né, pessoais e culturais, mas você não tem nenhuma estrutura digital que prove para essa pessoa que você realmente é boa. E geralmente pessoas que têm um nível de exigência maior, além de nível analisar... social mais alto, nível de exigência exatamente. Maior. Posso pagar por coisas melhores. Além de analisar o seu principal... a sua principal vitrine, que seria o seu Instagram, né? Porque é onde a pessoa vem primeiro. Então ela acaba clicando ali naquela bolinha do Instagram, fazendo aquela análise geral, vai analisar quantos seguidores você tem. Isso importa para esse público, né? A gente sabe que muito, importa. Muito. Vai analisar os comentários que são feitos em tudo que você faz. Ela vai no Google Meu Negócio e começa a pesquisar as reclamações que são feitas. Reclame aqui. Exatamente, reclame aqui. Ela vai olhar o Google Meu Negócio, minimamente saber quantas avaliações você tem lá, quantas pessoas falam bem ou falam mal de você, né? Se você atende algum famoso, alguém que é relevante. Perfeito. Só aí você já começa a analisar, né, o tipo de preparação, de estrutura que você precisa ter para atender. E não simplesmente achar que você vai começar a sofisticar seu feed em um mês, né? Ah, não, vou começar a criar alguns tipos de postagem. Sim, vou andar de avião, assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E vai resolver o problema, que na verdade é uma construção de quem tem autoridade, né? A pessoa que tem isso hoje, ela construiu aquilo. Na realidade, isso até atrai um público, mas não é o A. Exato. Se você quer atender A, isso não atrai público A. Isso atrai público C+, que chama emergente. 90% das clínicas que a gente atende hoje é o público C+. Exatamente. E, na verdade, tem uma notícia aqui para donas de clínica que, cara, trabalhar com A, não, assim, em alta demanda, não dá grana. Para começar, nem existe A. A é raro, né? Uhum. Nós temos a classe A, é a menor classe do país. A classe B é a segunda menor classe do país. Onde é que está a grana que você consegue escalar o seu negócio? C+. A grana para escalar um negócio, se eu, né, agora aqui, depois de né, fundar juntamente contigo, com o Diego, o método de estética lucrativa Pro, se eu quisesse pivotar minha vida e fosse abrir uma clínica de estética, minha comunicação seria para C+. É a galera emergente, é a galera que quer fazer procedimentos que a classe A está fazendo e tal. Não tenho dinheiro para pagar o que a classe A paga, não tem para estar lá, mas que é algo parecido e que é algo que seja acessível. Cara, esse é o melhor público. Um pouco mais difícil, A. O segundo mais difícil é... Interessante isso, né? O mais difícil, A. O segundo mais difícil é... O mais difícil é o A. Porque tem muita condição de escolher e de determinar onde é que eles vão fazer. E a classe A, diferente do que o pessoal pensa, a classe A ela não se importa tanto assim com o nome da pessoa que está atendendo. Ela se importa mais com indicações, ela se importa mais em um potencial de qualidade muito alto. A classe A se importa com isso.
A classe B, sim, ela se importa com o nome. A classe C se importa com o nome. A classe C mais se importa com o nome. A segunda mais difícil é a classe E. Motivo simples. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Gostaria muito de fazer, mas não tem como. Né? Ah, mas Bruno, as pessoas não fazem, as mulheres de classe E não... Sim, elas vão à estética, elas precisam fazer. Só que, cara, isso é... eu não quero parecer, assim, em nenhum momento preconceituoso com nenhuma classe. Mas existe um mundo real e existe um mundo ideal. O ideal seria maravilhoso que todo mundo pudesse fazer. Não, todo mundo pode. E a vida é livre para todos fazerem o que quiserem. E a pessoa vai lá e faz o seu procedimento. Não é assim que funciona. A classe E é tipo assim, quando você leva... quando a classe E leva o filho ao parque, isso é um evento. A classe A vai para Disney 4 vezes no ano. Então, quando ela leva o filho ao parque, o filho diz assim, isso aqui? Preferia estar em casa, que lá é muito mais legal. E é assim. Daí na clínica de estética é a mesma coisa. Quando você está falando de classe A, aquilo ali não é um evento, aquilo é só um cuidado semanal com a estética. Na classe E é um evento, na classe D é um evento. Não, porque daqui 15 dias eu tenho agendada uma lipo de não sei o que, porque, cara, eu tô vendo que tá todo mundo fazendo e eu vou fazer. Eu juntei aqui durante algum tempo. Só não fala não, mas a verdade é essa. Eu juntei 6 meses para fazer um negócio. Cara, você vai trabalhar com um público que precisa juntar 6 meses para fazer um troço. A não ser que você tenha uma demanda muito alta, né? A não ser que você tenha assim, poxa, eu sou o maior da classe E. Aí, legal, da classe D. Mas acho que o público emergente está na classe C e C+. E aí é um negócio legal, porque você precisa definir seu público, né? E precisa conversar com ele. Não sei se você percebe isso também, que é assim, ó. Quando você tem, mesmo que num bairro, de repente num bairro de classe D, você tem lá um restaurante que ele é muito bonito, que ele é muito estruturado, que o cara gastou, o sujeito montou lá um restaurante, né, no bairro de classe D, que ele difere até da rua. Você olha para a casa do lado... É o ponto de referência de todo mundo. É o ponto de referência. Você olha para a casa do lado, não tem reboco. Você olha para outra, tem areia e brita na frente e o cara está construindo há mais de 6 anos. E no meio tem um restaurante sensacional. Esse restaurante não anda. Por que ele não anda? Porque as pessoas que passam na porta falam assim, é bonito demais, mas é o olho da cara. Por que ele não anda? Porque está no lugar errado. O cara montou no lugar errado. O cara está conversando com o público errado. Dona de clínica de estética, mesma coisa. Eu preciso ter congruência para trabalhar com o meu público, me comunicar com o meu público. Se comunicar não é só com a boca. Se comunicar não é só no Instagram. Se comunicar é o que você constrói, as reformas que você faz, aquilo que você tem na sua clínica. É isso. Para as pessoas não acharem assim, não, isso aqui eu não posso. Né? As pessoas, isso não é para mim, né? O brasileiro tem essa coisa de escassez, né? De tipo, eu não posso, eu não mereço, eu não... Tem muito disso, né? Agora, Lucão, caminhando aí um pouquinho mais. Cara, atendimento comercial. Atendimento comercial. Eu vou falar disso agora. A maioria das pessoas, elas recebem... E aí, ó, qualquer anúncio que você fizer, seja no turbinado do Instagram, se tiver uma chamada de atenção legal, um preço legal, sua mídia paga estiver ali ajustadinha, você vai receber lead. E aí tem uma galera que diz pra gente assim, é que eu não quero aquele monte de curioso. Você quer o quê, então? E aí? Cara, estrutura comercial. O quanto ela é importante nisso? O quanto você deve saber com quem você está falando? Não estou falando com o meu amiguinho, não estou falando com a menina que veio aqui semana passada e fez o procedimento, não estou falando com a pessoa que foi indicada pela outra que já esteve aqui. Eu estou falando com alguém que não me conhece. Nunca me viu na vida. Isso. Cara, estrutura comercial, como é que faz isso? Como é que a gente faz isso acontecer? Né? Como é que a gente trabalha isso? Fala um pouco do que a gente trabalha dentro do método LP para as pessoas entenderem o que precisa ser estruturado dentro do comercial a partir disso. Então vamos lá. Em relação à parte comercial, eu vou puxar um pouquinho antes de chegar ali, um pouquinho antes do funil, para a gente entrar, né, no assunto que talvez seja aí 99,9% do problema, né, das clínicas de estética como um todo, né? Que
a estratégia inicial de como você vai chamar a atenção e por quê. Aí eu estou falando da parte anterior, topo de funil, criativo, tipo de criativo. Se você... Criativo é o design ali, o vídeo, da mídia paga do anúncio. Exatamente. Tentando falar o mais claro. Isso, mais claro, né? Então, assim, qual que é o tipo de criativo que você está fazendo, qual que é a comunicação dele desde o início, igual você falou sobre o gancho, como que você está chamando a atenção lá no inicinho dele, né? E como eu falo, a copy, né? A headline, a copy que você está usando, a forma que você está se comunicando ali, qual que é a estratégia em cima daquilo, né? Para que você consiga aumentar o nível de consciência no criativo, porque a qualificação do lead, ela começa desde o criativo, né? Que é o primeiro passo, a forma que você está desenvolvendo ele. Você pode ter um criativo que chama muita atenção, mas que você não tem o rosto ali da autoridade. O papo do pneu e da mulher. Exatamente. Do lado do pneu. Depois você vai dar esse exemplo. Né? Que é muito, muito bom para fazer uma analogia, né? No caso. Mas dependendo a gente já testou isso por várias vezes. E a gente consegue fazer uma mensuração. Hoje a gente faz o acompanhamento do funil inteiro, né? Então a gente, desde lá do início, quando a pessoa vai clicar, então você precisa entender o que você está fazendo ali, qual que é a estratégia que você está usando com o expert, por exemplo, ou com um tipo de criativo que você está fazendo, que tenta chamar um pouco mais atenção pela dor, tocar nas dores ali para levar para o meio, e lá no meio você começar a mostrar a prova social. Às vezes você nem mostra ali a autoridade como um todo, dependendo do que você quer testar, né? Mas vamos supor que você consiga acoplar tudo isso. Autoridade, prova social, um pouquinho de storytelling ali, tocando na dor que a pessoa já tem e tudo mais. Tudo isso muito rápido, muito dinâmico, que a gente sabe que criativo grande demais não funciona mais, né? E jogando essa pessoa para dentro de um funil, ou pode ser às vezes até para dentro do WhatsApp, se a gente for falar de uma estrutura bem simples, né? Inicial, né? Para dentro de um WhatsApp, o gargalo do comercial. Como que começa isso? Primeiro, tempo de atendimento. É uma coisa que a gente bate, assim, até hoje, a gente já tem métricas que mostram pra gente quanto maior tempo... Em quanto tempo eu devo atender um lead que chega no meu WhatsApp? Quanto tempo eu posso levar para atender um lead que chega no meu WhatsApp para aumentar, para não perder 30% das minhas conversões? Na verdade é o seguinte, acima de 5 minutos... 30% para baixo. Já começa a cair, né? A cada 5 minutos que passa ali, a cada hora que passa, você está esfriando um pouco mais o seu lead se você não atendeu. E aí a gente fala do nosso comportamento, e a gente não está aqui inventando a roda. Isso aqui para nós é muito óbvio, mas tem muita gente que não para pensar, porque não é o negócio da pessoa, né? Sim. Então a gente está falando de algo que a gente trabalha assim 24 horas por dia com isso, e já tirou, né, várias lições acerca disso. Então tudo começa nesse prazo. O processo de esfriamento do seu lead, ele acontece a cada minuto que passa, ele vai esfriando um pouquinho mais. Ah, mas eu atendo, chega aqui vários leads, chegaram 10, 15 leads hoje, e eu estava atendendo pacientes e eu não consegui responder. Ou amanhã, quando eu fui responder essa pessoa, ninguém mais me responde. E por que deveria? Por que a pessoa deveria te responder, sendo que talvez ela já perguntou para outras milhares de clínicas que ela viu no anúncio e já... Né? Faz um exemplo. Você saiu para um jantar, né? Você é dona de clínica de estética, está solteira, saiu para um jantar, conheceu um rapaz. Passou seu número para o rapaz. O rapaz te mandou uma mensagem amanhã, às 9 da manhã. Você respondeu no outro dia, às 9. A chance desse cara continuar interessado por você é mínima? Mínimo. O tempo foi passando e quantas mais talvez ele mandou essa mensagem? É um homem, um relacionamento com mulher e tal. Agora imagina um lead. Exato. Imagina um lead. Por mais interessante que foi o que você falou, né? A gente, na rede social, todos nós agimos por impulso. É só você analisar o seu comportamento. Analisa o seu, não precisa analisar o de ninguém. O seu. Você está rolando o feed ali completamente aleatório. Você vai parar se algo te chama muita atenção. Você vai clicar e mandar mensagem se você descer um pouquinho a mais no funil. Poxa, isso aqui realmente é interessante e eu quero. Então eu já levantei a mão para aquilo, né? Sim. Se eu mandei a mensagem, eu levantei a mão para aquilo. Que é legal dizer isso. Não é um lead ainda. Sim. É uma levantada de mão. É dizer, oi, pode me dizer mais sobre isso daqui? Lead é quando ele te responde. Você começa a conversar e aí a gente já tem mais um ponto no funil, né? É o que a gente, o acompanhamento nosso, a diferença do método ELP para qualquer outro tipo de anúncio, né? Que às vezes a gente vê a pessoa fazendo, a gente já desenvolveu algo que, né?
testes feitos em vários tipos de estéticas diferentes, com vários tipos de... Dentro do Serviço, mesmo nicho, mas com vários tipos de serviços diferentes, o comportamento daquele público, que na maioria das vezes é o C+, que a gente já tem uma ideia de como funciona, né? E os pontos do funil ali. Né? Quando a pessoa ela mandou a mensagem e você demorou 5 minutos, 10 minutos, meio dia para responder ela, e aí você já pode tirar da sua cabeça que aquele lead ali é um lead que vai ser mais simples ou menos difícil de você começar a mover ele do funil. Quando eu falo mover do funil é tirar do lead meio, atendido. Tô conversando para, por exemplo, contato, e depois de contato a gente tem oportunidade, né? Então, beleza, o lead me atendeu, eu estou em contato com ele. Não quer dizer que ele ainda, né? Não tem nada ainda. Não quer dizer nada. Quer dizer nada, na verdade, né? Quer dizer que ele chegou ali e a gente precisa analisar o porquê dele veio, qual que foi a oferta que foi feita. Tudo isso tem que ter congruência, né? Com o atendimento, tudo certinho. Quais são as perguntas que eu devo fazer, né? Depois você vai falar mais disso com certeza, né? A fase ali de conversão, né? Do atendimento. Mas falando brevemente sobre o processo comercial inicial, né? Que seria esse acompanhamento que a gente oferece, assim, e a gente é chato com o cliente quando ele não cumpre, que é tirar do contato para em contato, né? E aí, quando é gerada oportunidade, é porque já desceu um ponto a mais, já conversou um pouco mais, você já escutou as dores daquele lead, se realmente faz sentido o que você está... Se ele entendeu a oferta, porque também na internet, gente, existe isso. Sim. As pessoas, de forma aleatória, clicam nas coisas sem entender muito bem o que acontece. Por mais que você tente qualificar lá no início, né? Ainda assim vai sobrar um ou outro. Qualquer funil que você for fazer, ainda vai acontecer, né? Mesmo que você faça uma pré-qualificação ali dentro de uma página ou dentro de um formulário, o que for, mas aí a chance é lógico, se você fizer dentro de um formulário, você vai conseguir diminuir isso, mas vai diminuir a quantidade também. Então tem várias coisas que a gente precisa tocar. Então assim, voltando, você conseguir filtrar as oportunidades e entender a sua taxa de conversão, né? Sim. Então, taxa de conversão. Quantas pessoas entram no funil, e dessas pessoas que entram no funil, quantas delas eu consigo realmente converter e transformar em cliente? Depois que eu descubro isso, 3 meses, por exemplo, eu faço um estudo disso durante 3 meses, eu sei que, vou dar um exemplo, a cada 100 pessoas que entram no funil, 30 eu consigo vender. Significa que minha taxa de conversão é de 30%. A partir disso, eu sei que eu preciso de 100 leads. Então, seja dentro do método ALP, assessoria Pipe, seja com qualquer assessoria do Brasil, né? E o que eu preciso dizer para o meu gestor, né? Para o meu Customer Success, que é o gerente do meu contrato? Eu preciso dizer para ele assim, eu preciso de 100 leads, porque eu consigo converter 30, e 30 me dão a venda X do mês, que é a que eu preciso. Então, enfim, eu tenho um ticket de 2 mil por cliente, um ticket médio de 2 mil por cliente, eu preciso saturar 60 mil, logo eu preciso de 100 leads para eu vender para 30 com um ticket de 2 mil para eu faturar 60. Cara, é quase que matemático. é óbvio que isso aqui é uma suposição. É uma suposição, né? uma suposição. Tá fazendo claro. Um valor de 100... Sim, não, uma suposição completa, porque às vezes a pessoa entende errado, né? Tem clínica que vai fechar 50%, tem clínica que vai fechar 10%. Vai depender. E aí entra o treinamento comercial. Exato. O treinamento comercial. Ponto antes, só pra gente terminar essa fase ali que é muito importante citar, eu acabei não falando, é sobre uma das dores também que é constante, que é sobre a pessoa que tem a clínica e ela faz todo o trabalho. Então ela precisa, desde a parte de recepção, desde a parte de responder os contatos no WhatsApp, do atendimento, até realmente a realização do procedimento, é ela que faz sozinha. Qual que é a sugestão? Então, se você faz isso... Para quem é assim. Se você faz isso, você precisa, mais do que nunca, alinhar uma estratégia na qual você vai conseguir realizar esse atendimento e perder o mínimo possível. Porque eu já te adianto, você vai perder algumas coisas. Você vai perder. Mas beleza, né? O jogo ele tá começando, a gente está iniciando o game. Então a gente tem que perder um pouquinho até a gente validar uma estrutura e aí a gente volta lá no início para falar de estratégia. Uhum. Como que a gente vai fazer essa estratégia? Como que a gente vai criar algo que vai, vamos colocar assim, aumentar o nível de consciência do nosso lead mais rápido para que dê tempo, né, de eu estar atendendo aqui até meio-dia e na parte da tarde eu responder essa pessoa, né? Como que eu vou gerar o interesse maior dela para eu já tentar dar uma qualificada? Ela tem realmente vontade de esperar. Aguardando. Exatamente. Qual que é o diferencial que você vai fazer a pessoa esperar? Pensa nisso. Por que a pessoa deve me esperar?
né? Cara, responde essa pergunta aqui, ó, rápida, pra dona de clínica de estética. O que é bom? Muito lead ou pouco lead? Depende. É isso aí. Sempre vai depender. É isso aí. Sempre vai depender. Se você quer, dependendo da qualificação, da pré-qualificação que você faz, às vezes não vai precisar de uma quantidade tão grande de leads para que você feche um procedimento, por exemplo. E aí vai depender de muita coisa, lá no topão do funil. E aí muita coisa que as pessoas perguntam para a gente também, né? Em relação a eu coloco preço ou não coloco preço? O que você acha? Depende. Tudo depende. Tudo depende. Marketing não tem ciência exata, né? Não tem mesmo. Não tem ciência exata. Não tem e aí, mesmo. concluindo, o que você estava trabalhando depois de tudo isso, você consegue alinhar o funil, você consegue alinhar a qualificação, o que entra? Treinamento comercial. Né? Exato. E aí, ponto importante para as pessoas sacarem. Eu tô no ponto A. No ponto A é onde eu tô no 0. No ponto B está aquilo que eu quero. Certo? Se eu chegar no ponto B muito rápido, eu pego o que eu quero lá no ponto B e sumo, porque eu quero estar no ponto B. Vocês já vão entender. O que é que o lead quer? Sempre. Eu quero saber o preço. Sempre. Sempre. Eu quero saber o preço. Se o vendedor não usa o espaço entre o ponto A, onde o lead tem desejo, e o preço está aqui, se ele não usa esse espaço da conversa para convencer ainda mais e para entregar mais qualificação para o lead, consequentemente e invariavelmente ele vai perder o contato com esse cara. Porque se eu pergunto quanto é o procedimento XYZ e logo depois o vendedor me responde, cara, eu já não tenho mais o que conversar. A minha pergunta era clara. Era quanto era a extensão de cílios aí na clínica de vocês. Custa R$800. Tá bom, muito obrigado. Vou ver e te falo. Essa é a resposta. Não interessa. Sempre vai ser. Não interessa, galera, se essa resposta tá vindo de classe C, D, S, o público tá qualificado, se não tá qualificado. Eu quero saber um negócio, você me entregou um negócio, pronto, tá tudo resolvido. Agora, é muito diferente de caixa preta mesmo, tá? É muito diferente de quanto custa o lead, quanto custa a extensão de cílios aí na clínica de vocês. Oi, fulana, tudo bem? Fulana, meu nome é Bruno e só me responde uma coisa antes. É a primeira vez que você vai fazer extensão de cílios ou você já fez extensão de cílios mais vezes? Não, eu já fiz extensão de cílios e tal. Legal, você está procurando a gente. Por quê? Você não gostou de onde você estava fazendo, o pessoal está sem agenda. Deixa eu entender, para até entender que tipo de cílios você faz, né? Que tipo de procedimento para cílios você faz, para eu te passar o valor corretamente. Já é outra história. Exatamente. E aí, quando a pessoa me responde, eu digo, não, pode ficar tranquila. Aqui a gente trabalha com cílios assim assado, nossa técnica é tal, a nossa especialista tem 25 anos de mercado, quando não existia nem cílios aqui, não existia nem dinossauro, ela já colocava cílios em ameba, e aí vai, pô. Aí, no final, depois que você diz tudo isso, você entrega o preço. Aí você entrega o preço. Mas se você não usa o espaço, né, que tem entre o desejo da pessoa e o que ela quer, eu quero saber qual é o preço. O preço está aqui. Esse espaço aqui é o espaço de conversa. Exato. Esse espaço é o espaço onde eu convenço ela. Exatamente. Não existe, galera, presta atenção nisso. Não existe. Qual é o preço? Eu falar o preço. Isso não existe. Porque eu perco a conexão. E aí um negócio legal que vender é relacionamento. Certo? Tanto é que o CRM, que é o software que gere vendas, a sigla em inglês é Customer Relationship Management. E não Customer Cell Management. Ou seja, não é vendas, gestão de relacionamento para o cliente, gestão de vendas para o cliente. É gestão de relacionamento com o cliente. Relacionamento. Relacionar. Eu poderia fazer um exemplo aqui muito pior para as pessoas entenderem, mas eu não vou fazer por causa do horário que as pessoas vão assistir isso, porque está no YouTube. Mas, cara, não é direto ao ponto. Tem que ter preliminar. Já deu para entender, assim, né? Já deu para entender.
É simples assim. Se não tiver preliminar, não tem valor. Geralmente, se é direto ao ponto, não tem valor. Uma pergunta que a gente sempre faz, e aí alguns clientes, eles assustam, né? Porque a gente pergunta, geralmente para gerar aquele incômodo ali na cliente inicialmente. Porque ela fala, mas eu não tô conseguindo converter e tal, eu não tô conseguindo vender esse serviço e tudo mais. Fala assim, por que você não tá conseguindo? E por que as pessoas deveriam comprar? Me responde. Sabe. Me responde o porquê. Porque eu sou foda. Eu não sei, ela não sabe. Por que ela vai comprar se você não mostrou isso para ela ainda, né? Então, assim, muitas das vezes a pessoa quer vender um procedimento de R$4.000, né? Que às vezes é uma criolipólise, dependendo do tipo de estrutura, né? Que a pessoa oferece, o que ela oferece durante o procedimento. Para um público frio, sem criar nenhum relacionamento e mandando o preço direto. Por que ela vai comprar? Sim. O que ela vai fazer? Você mandou o preço ali, ela vai chamar mais umas 3, 4 clínicas, vai fazer a comparação de preço, vai olhar basicamente ali o Instagram e com quem ela vai com a cara mais. Se ela analisar ali que alguém chamou ela mais vezes, teve ali, tentou ligar para ela, foi atrás, ela vai analisar ali o custo-benefício e vai comprar. Porra. Né? Então, assim, é o que acontece no processo. E um outro detalhe que a gente precisa falar, a gente está chegando já no último bloco, mas um outro detalhe que a gente precisa falar é que não é só fazer também essas perguntas, ter esse relacionamento e tal. Muitas vezes as pessoas estão no Instagram, no trabalho. As pessoas estão no Instagram fazendo alguma outra coisa. Aí ela vai ver o teu anúncio, te manda uma mensagem no WhatsApp, você responde, mesmo que você responda rápido, às vezes ela não responde. Quantas vezes você retorna? Não, mas eu não quero incomodar. Você não quer incomodar? A pessoa te deu o telefone dela para você incomodá-la. Gastou seu clique. Sim, tá ali, foi ela que te deu. É para você chamar ela várias vezes, né? A galera tem que entender que vendedor, né? Ele precisa fazer a venda. Ele não manda mensagem, não é mandador de mensagem. Ele é vendedor, então ele vai atrás, a pessoa tá ali. Problema. Existe uma oportunidade, uma levantada de mão, eu vou atrás da levantada de mão, eu quero saber o que está acontecendo. Agora, Lucão, nós vamos entrar no último bloco, mas eu vou te fazer vou fazer um jogo com você, para a galera entender bem claramente. Eu vou te perguntar umas coisas, e você me diz sim ou não. E aí, a gente vai conseguir... Vamos ver se eu vou conseguir. Fechar a caixa preta. Mas antes de tudo isso, eu vou novamente falar de uma coisa muito importante para quem está assistindo o nosso podcast hoje, que é que toda clínica de estética, né, e qualquer empresa precisa ter internet de qualidade. Então eu vou chamar novamente a Raíssa para falar um pouquinho da Implantar Telecom, que com a gente já está nos nossos celulares e já está também dentro da nossa empresa. Falta você colocar na sua. Raíssa, conta pra gente aí o que você tem para dizer sobre a Implantar Telecom hoje. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Então, não existe clínica de estética que se preze sem internet de qualidade. Internet de qualidade é Implantar Telecom, viu? Pode colocar aí que eu confio, assina embaixo. Vamos lá, Lucão. Não tem? Nós temos um funil que faz o jogo da estética, né? O quiz. Tem. E agora nós vamos fazer aqui o jogo pro Lucas. Nós vamos fazer o jogo da estética com ele, para ele responder aqui. Bora lá. O que vende e o que não vende. Feed bonito. Vende ou não vende? Não vende. Beleza. Autoridade no feed. Reação, depoimento, antes e depois, bem estruturado. Vende ou não vende? Vende. É muito fácil, né? Isso aí que você está falando é óbvio. Mas elas precisam entender isso bem claro, né? Bem claro. Muito dinheiro em tráfego. Vende ou não vende? Depende. Eu gosto das depende. Eu gosto dessas aí. Boa. Vamos lá. Mais uma agora. Muita mensagem, muito lead chegando no WhatsApp. Vende ou não vende? Depende também. Muito bom, muito bom. Treinamento comercial estratégico estruturado para a equipe de acordo com o público dela. Vende ou não vende? Vende demais. Não é muito pouco, bom. não. Indicação. Vende ou não vende quando é a única base para as pessoas escalarem? Obviamente vende. Vende. Escala ou não escala? Apenas indicação
espontânea. Não vai escalar, com certeza não vai escalar. Vai Não acabar a escala. rede. Não escala. Programa de relacionamento com o cliente. Coisa que o pessoal nem sabe o que é. Vende ou não vende? Vende muito. Vende, retém, né? Boa. Programa de indicação. Indicação, vou chamar o nome do programa é assim, ó. Indicação não se recebe, se toma. Vende ou não vende? Vende. Ainda mais do jeito que é feito no LP, vende. Vende. Se fizer certo, vende, né? Muito bom. A única variável que tem dentro do processo que pode fazer dar certo ou dar errado numa clínica de estética é a diretoria da clínica de estética. É a dona da clínica, é o dono da clínica de estética. O método funciona, mas a variável que existe é o dono e a dona da clínica de estética. Certo? Exato. Assim como num carro. Eu posso ter um carro, eu posso ter duas Ferraris exatamente iguais. Um piloto chega antes e um piloto chega depois. Porque a variável é o piloto. Né? A variável é o piloto. Quem é diferente ali dentro do carro é o piloto. Lucão, se você pudesse dizer agora para todas as clínicas de estética, quais são as qualidades, ou qualidades não, as características de alguém que vai escalar o seu negócio com clínica de estética para faturamentos que são realmente palpáveis, faturamento que enche o bolso. Quais são as características ideais para uma dona de clínica de estética? Primeiramente, ela pensar no negócio como um todo. Você está falando, querendo saber a qualidade que um... Característica da empresária. dona, da empresária. Isso. Primeiro, ela ser empresária. Já é o primeiro. Não ser biomédica. Não ser biomédica. Não ser enfermeira. Exatamente. Ninguém está dizendo para vocês largarem as faculdades de vocês. Nós Exatamente. estamos dizendo que pense como empresária. Empresária pensa em vender. Biomédica pensa em ajudar, em auxiliar, em melhorar a estética. Empresária Exatamente. pensa em vender. Sem dinheiro, não existe cafezinho gostoso, não tem existe nada que você vai fazer que vai funcionar. Não tem champanhe, que vai... não tem happy hour, não Porque tem você nada. precisa primeiro colocar dinheiro dentro, Boa. né, na clínica. Próxima característica. Próxima característica é ser coerente com o que você está fazendo, ter congruência, né, com o que você está fazendo. Entender que sem estratégia não vai adiantar, né, não é um botão que você vai apertar, um anúncio mágico que você vai criar, que vai, né, te dar ali o resultado que você precisa. E principal de todo empreendedor, todo empresário, né, muita consistência no que você está fazendo, procurar estudar sobre todas as áreas e esquecer um pouquinho, e isso é difícil, né, gente? É até difícil para a gente falar isso e a pessoa entender de cara, esquecer um pouquinho do procedimento que você é foda e tentar entender a estratégia de como você vai trazer pessoas para conhecê-lo. Saber e dizer se esse procedimento é bom. Exatamente. Ou não é? Um exemplo assim, só para um gancho bem pequeno, que eu achei que você iria falar a respeito também, porque não vai nem dar tempo, porque é tanta coisa. Muita coisa. É relacionado à parte que a gente hoje pega bastante pesado, entre aspas, com as pessoas que a gente atende sobre recepcionista e vendedora. Acredito que seja um ponto assim bem importante de a gente citar, porque existe uma grande diferença da pessoa pensar, na hora de contratar uma pessoa para fazer a recepção dos meus leads, eu quero quem? Eu quero uma pessoa que vai só responder o WhatsApp, sem nenhuma técnica, sem nenhuma estratégia, ou eu quero uma pessoa que está com sede de vender, que ela quer colocar mais dinheiro no bolso, Perfeito. que ela quer entender por que o cliente compra, né? Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que eu vou encerrar esse podcast com o seguinte. Essa fala do Lucas é sensacional, porque é assim, ó, quando você contrata alguém para fazer o projeto da sua casa, você contrata um engenheiro ou um arquiteto. Quando você contrata alguém para limpar a sua casa, você contrata uma faxineira. Quando você contrata alguém para pintar a sua casa, você contrata um pintor. Quando você contrata alguém para vender na sua clínica de estética, você contrata uma atendente. Tem um negócio errado aí. Verdade. Tem um negócio errado aí, né? Aí você não quer pagar comissão, aí você quer uma menina que fica só ali no telefone, chupando dedo e conversando, desculpa, fiado. Que não está interessado em crescer, em se desenvolver, em ganhar mais, né? Então, Exatamente. Galera, ó, era o que a gente tinha para falar no tempo que a gente tem. Mas se você quiser aprender mais sobre o método ELP, você pode ir diretamente até mesmo no meu Instagram, BrunoPanda_, ou no da Pipe Marketing, e é isso mesmo, tá? Pipe Marketing. E você vai conhecer mais sobre o método ELP. Inclusive, para todo mundo que assistir até o final desse podcast, eu vou deixar aqui uma
um prêmio, um bônus, tá? Você vai poder ter um diagnóstico completo falando de a parte realmente populacional, né, densidade demográfica da sua cidade, quanto você poderia faturar com a sua clínica dependendo da densidade demográfica, análise de público, análise de comunicação, análise estratégica do seu Instagram, o que falta, o que está legal, o que você pode repetir, o que você tem que retirar, tá bom? Estratégia financeira com relação a marketing, o que você deve investir, o que você não deve investir e muito mais dentro desse diagnóstico. Então, se você quer receber esse diagnóstico, dá um pulo lá, pode ser no meu Instagram, Bruno Panda, _, clica lá no método LP e você já vai ter acesso total a esse diagnóstico de forma gratuita. Eu vou te dar isso de presente, isso é ouro, a gente cobra mais de R$2.000 para fazer uma análise completa, mas você vai ter essa análise totalmente gratuita lá no meu Instagram. E a gente vai ficando por aqui. Lucão, muito obrigado por esse bate-papo sensacional que a gente teve aqui, tá? E a gente vai continuar isso numa próxima. O Lucas vai voltar com certeza, vai me acompanhar aqui em algumas vezes no podcast. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre venda consultiva, sobre outros métodos que a gente também trabalha. O CashX vai ficando por aqui. CashX, você já sabe, é um oferecimento in-play, Implantar Telecom e Pipe Marketing. Galera, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever e se você gostou desse podcast, já compartilha aí com quem você acha que ele pode ajudar. Tamo junto. Até a próxima. Pessoal, tamo Semana junto. que vem tem mais.